eles sofrem, mas não tem, como se diz, né, o linguajar popular. Ah, é aquela luz do fundo do túnel. Não tem. Infelizmente, eles não têm essa. E nós, como Espírito de Deus, nós devemos resplandecer essa luz para essas pessoas também. Então, o estudo durante a semana fala muito sobre isso, né? Que Paulo, exemplos há na... Oi? dentro do que você falou aí, a gente vê pessoas, né, no nosso cotidiano passando suas dificuldades e sem esperança. E muitos de nós também passando por crisóis, assim, crisóis ao cubo, situação muito difícil. Assim, humanamente falando, como se fosse um beco sem saída, como fala a lição de domingo. E aí, como é que nós vamos passar por essa situação, mostrando às pessoas que estão ao nosso redor que nós temos esperança? Interessante, irmã. Eu gostaria de ler Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, só para nós enfatizarmos alguns detalhes da esperança, né? Que entra na história. Em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, fala assim, ó, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se darias ou não os meus mandamentos. Infelizmente, os crisóis da vida, a gente está passando por algumas situações. Aqui, nós temos a esperança, nós conhecemos a esperança, mas muitos de nós mesmo, com milagres que foram acontecer daqui, ó, que eu li aqui, ó, muitas circunstâncias foram conduzida pelo Espírito Santo, conduzida por Deus. Mas nós esquecemos. Muitas vezes a gente murmura, irmã. A gente esquece do que aconteceu, o que Deus fez por nós ontem. Eu me peguei muitas vezes, quando eu fui vítima de bala perdida, eu era uma pessoa que não podia reclamar de nada. Assim, eu fiquei mais de 30 dias internado. E estudando essa lição, me veio à tona, gente, quem sou eu para murmurar? Mesmo tendo a perda do irmão que eu sinto, é muito uma ligação direta com essa pandemia, mas o exemplo da história com o povo de Deus, eles já haviam sido conduzidos por Deus, muitas coisas estavam acontecendo aqui, muitas surpresas acontecem, eu não sei se já aconteceu com vocês, as meninas aqui em casa, elas me gostam de dar susto, porque eu tomo um susto muito fácil. Às vezes eu esqueço, de repente elas aparecem, e filmam ainda. Eu tomo susto assim, às vezes eu estou concentrado, elas vêm. Você sabe como são as minhas filhas aqui, a gente está sempre... Mas também tem a parte negativa. Quantas situações de beco sem saída, muitas vezes nós nos colocamos nos becos sem saída. Eu falar... Opa, pode falar, irmão Jeremias. Você citou também 1 Pedro, que é o verso áureo. Sim. E é também uma citação do verso áureo também na lição anterior, na lição 2. Nós precisamos imaginar, porque nesses dois versos áureos, são 2 e a 3, essa que nós estamos estudando, enfatiza, né, o apóstolo Pedro que é necessário passar provações. Agora, ficamos imaginando como era ser um cristão nos dias de Pedro. Uma igreja descida, uma religião nova, perseguições, era uma variedade de violência, de sofrimento. Eu penso que hoje ser um cristão parece que é uma boa, mas nos dias de Pedro não era. Então, às vezes, quando ele fala é necessário passar a provação, a impressão que dá é que nós resistimos, mas não temos passar. Não, ninguém quer passar mas provação. Mas se é necessário... Ah, sim. A gente não quer, mas se é necessário que a gente possa passar segurando na mão do pastor, né? Para que ele possa nos conduzir pelo vale da sombra da morte.
Ó, tem na frase, bom, Êxodo 14 fala das situações que eles foram colocados, porque era um povo escravo, né? O povo de Deus estava escravo. Até aí era uma circunstância totalmente adversa. Mas aqui fala, ó, nas dificuldades, mesmo eles sendo libertados, eles murmuravam. E parece que não, mas a grande realidade, quando a gente está num contexto, o sofazinho está quente, as contas pagas, emprego ali, a gente tem uma tendência de se acomodar. É um grande alerta que nós devemos ter com esse estudo. É normal, eu não tenho emprego, minha casa, minha família, olha, lindo, maravilhoso. Mas eu esqueci do que eu passei alguns tempos atrás. Não posso. A gente tem que estar ali. As provas, aqui ainda tem uma frase falando, nas dificuldades, a chave para saber se estamos seguindo a Deus não é necessariamente a ausência de provas, mas estar aberto à instrução divina e a submissão contínua de nosso coração à sua liderança. Independente da condição, nós devemos ter corações abertos. O inimigo joga muito com a nossa presunção, com o nosso orgulho, nossa autossuficiência. Muitas coisas são nós para nos separar do amor de Cristo, para nos desviar do caminho. Isso, infelizmente, essa depuração, essas provas, para nós, um exemplo que a gente já vai seguir em segunda, a dificuldade que nós aqui, ó, todos que estão assistindo, a grande maioria, nós não tínhamos vamos dizer, uma fartura quando eu não tinha. E eu valorizo muitos detalhes que as minhas filhas hoje têm uma circunstância muito melhor. E a gente vê os filhos da igreja. A gente vê uma situação de muita escassez. E nós valorizamos detalhes. E hoje não, muita gente, você vê, a molecada hoje tem tudo na mão. Então, às vezes, algumas situações que nós estamos é para servir de experiência para esses jovens, para demonstrar o amor de Cristo também nas adversidades e confiar no cuidado de Deus e na provisão divina, que a volta de Jesus é iminente, está aí. E ainda continuando, você vê, o contexto de Êxodo 14 fala sobre a diversidade, e logo no decorrer que foi liberto, tiveram uma outra visão, já esqueceram dos momentos anteriores e já estavam murmurando, oh, me tiraram e jogaram num lugar na cova dos leões. E assim vai. A irmã falou de cristão. Eu achava que seria fácil, teoricamente, mas o caráter tem que ser moldado, irmã. E o nosso caráter é duvidoso, é falho, é uma coisa muito pessoal. E o ser humano tem a tendência de observar sempre o outro, sempre corrigir o outro, julgar o outro. E ainda falo, ó, nas águas amargas, a gente tem duas situações, ó. Expectativas, já fui liberto, o mar se abriu. E ali nas águas amargas, falando de um texto, Êxodo 17:1, fala toda a congregação dos filhos de Israel partiu do de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água. Ó, passaram por uma situação que eu nunca vi. A gente sabe como que as circunstâncias, a mão de Deus foi colocada na vida deles. E ali criaram expectativas já, ó. Mas só que eles esqueceram que quando nós colocamos a expectativa, também tem as frustrações. A gente tem que sempre focar em Deus, na providência divina. Não adianta a gente querer fazer os nossos esforços, e aqui foi esforço dele também por água, correram, quando perceberam a água era amarga. Puxa vida, olha, um oásis observou a água amarga. E ali, um local que você não tem como... da pedra vai sair água? Olha como que é uma situação antagônica. No oásis, onde tinha água, a água era amarga, não serve para mim. E numa pedra, ali, com o poder de Deus, a água é fornecida. Ô, irmão, pode falar, irmão Jeremias. Não vou interromper, mas apareceu nessa lição uma indagação que o povo fez. Por que o Senhor Deus nos trouxe até aqui? Aí fica aquela pergunta, Deus sabia que eles iriam passar por isso? Sabendo que não tinha aquilo que o povo ia queixar, ia precisar, ia reivindicar? É estranho, porque nós também fazemos essa pergunta, por que nós
estão passando por essa experiência. É uma coisa assim, mesmo Deus evidenciando as suas promessas, os milagres que ali estavam acontecendo, nós, de alguma forma, se nós pudéssemos ver tanto livramento, tantas coisas que foram impedidas pelos anjos de Deus, que algo pudesse acontecer conosco, a situação é diferente, mas o sentido é o mesmo. Da mesma forma que o povo lá no deserto demorou, por que nos trouxe para morrer aqui no deserto? E hoje alguns reclamam, queixam também. Mas assim como eles não viram o livramento, a questão do provimento, hoje é a mesma coisa. Os anjos estão, de alguma forma, nos livrando do mal, nos tentando pela sua graça e poder, municiando tudo aquilo que nós precisamos. Mas, mesmo assim, há uma murmuração evidente, pairando na cabeça não dos infiéis, mas dos próprios filhos de Deus. Sim. A percepção também né, irmão, durante o estudo, que eles precisavam se desintoxicar, irmão, como nós. Sim. Nós devemos depender 100% de Deus. A dificuldade do povo é a nossa dificuldade hoje. A gente vai buscar a Deus, primeiro eu vou no médico, primeiro eu faço, primeiro eu vou buscar emprego. Muito pelo contrário, Deus chama a atenção deles aqui, que devemos ser primeiramente dependentes de Deus. Não é nada, eu estou aqui, o respirar nosso, irmão. O respirar nosso é provisão divina, é milagre estarmos aqui no meio de turbulência. Você na sua vida. Eu trabalho num ambiente que tem muito suicídio. E eu estou sempre falando lá com eles sobre Deus, abraço as pessoas lá, falo de Deus, e eu, muitas vezes chorando por dentro, pelas lutas. Então nós estamos, é só pela misericórdia, o amor divino, eu preciso depender integralmente de Deus. O povo ainda não tinha compreendido, eles necessitavam de depender. A água onde você observa não servia para beber. A água sai da rocha, provisão divina. E ainda assim eles murmuram. Não compreenderam até o momento que eles têm que depender 100% do amor de Deus. E aí a gente continua... pode falar, irmão. Um comentarista dessa lição, ele disse o seguinte: Deus escolheu um caminho mais distante para o povo de Israel sair do Egito, porque o mais próximo seria a terra dos filisteus. Pelo norte, né? A parte mais curta do caminho. Não, levou para um caminho longo e para o deserto. Era necessário, né? Como você falou, Paulo. O povo precisava passar por uma purificação, né? Nós precisamos. Nós precisamos. É o que eu falei. Nós, cada um individualmente aqui, precisamos de desintoxicar de culturas, de visões. Nós temos uma base pesada do pecado. Que eu falei da rede social, vai ser a testemunha nossa de não estudar a palavra de Deus. Será que serão as testemunhas? Eu não tive tempo. Como não, mano? Nós temos tudo na mão. Nós temos um acesso maravilhoso. Isso eu falo para mim mesmo, para este que vos falo. Então, o que poderemos, quais serão as nossas expectativas também? Será que eu estou realmente depositando a minha confiança inteiramente em Deus? Eu particularmente, eu não tive medo da pandemia. Eu sempre estava orando, buscando a Deus, e eu perdi meu irmão. Eu jamais imaginaria meu irmão forte, saudável, alimentação tranquila. Foi um baque terrível, eu jamais imaginaria. Eu fiquei cuidando da minha mãe internada, lá cuidando dela no hospital, no isolamento, e não adquiri essa doença. Eu compreendi que é o poder de Deus, a vontade de Deus. Eu tenho uma referência muito grande da minha família, do meu irmão, que estava lá como exemplo de pai e família. São muitas situações crisóis que a gente passa que eu não consigo compreender aqui, só o Espírito Santo. Sim. Então, o deserto é desintoxicar, irmão. O grande conflito no deserto, olha. Aí é que Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Não a dialogar com o inimigo, ao deserto. E observamos aqui alguns detalhes muito importantes. Jesus sempre menciona as Escrituras Sagradas.
Às vezes a gente, não, eu vou discutir com o inimigo. Me colocar no campo do inimigo. Eu vou Quem me testar, somos nós? né? Tipo assim, eu vou me testar até onde eu consigo Sim. ir. Brincar, né? O inimigo tenta nos levar para onde, irmã? Presunção. Ele conhece, ele nos conhece, a gente fala, a gente convive, mas nós muitas vezes nos clamamos. A palavra de Deus fala aqui, ó, Jesus cheio do Espírito Santo. É isso que necessitamos nos dias de hoje. É isso que nos faz, né? Estava vendo o testemunho do pastor. Só uma pausa. Pode falar, irmã. Meus queridos, quem quiser falar é para interagir, viu? Pode continuar, Paulo. Obrigada. Fica à vontade, viu, irmã? A minha também. Fica tranquilo. Porque essa lição, ela leva muito, porque a nossa experiência pessoal. Porque eu falei, história, eu acredito que todos conhecem a história. E todos conhecem as falhas deles. Mas muitas vezes a gente esquece que nós estamos falhando hoje. E a receita está aqui. Relacionamento com Deus, visitar as pessoas, orar pelas pessoas, buscar tratar as pessoas dentro da igreja. Eu quero cultivar elas ali na casa do Senhor, porque eu não quero visitar ninguém afastado. Vou visitar, estou falando, cuidar de quem está em casa, para depois, não cuido, depois eu vou atrás. É muitas coisas, é a experiência nossa que eu vejo, que a gente vive na igreja há muitos anos. Nós temos que sair do papel, sair da teoria, irmã. Temos que nos relacionar com Deus individualmente. Aqui fala, né? Quantas situações Jesus foi colocado aqui no contexto, o inimigo, e ele sempre mencionando a palavra de Deus, e muitas vezes é que eu falei, nós os colocamos em ambiente, eu sempre procuro falar para as crianças lá no desbravador, você sabe, você não se coloca em determinados locais, em campo do inimigo, nós sem Deus não somos ninguém. O Deus continua sendo Deus, né? Quase falada. Nós devemos nos apegar em Deus. E nesse contexto, ainda falando, desejar todas as nações aqui, falando, na recapitulação de terça, frequentemente, quando nos encontramos em situação difícil, duvidamos de que tenhamos sido guiados pelo Espírito de Deus. No entanto, foi o Espírito que dirigiu Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Quando Deus nos submete à prova, tem um plano a realizar para o nosso bem. Jesus não confiou presunçosamente nas promessas de Deus, indo ser, né? Ali fala, ordenado ao encontro da tentação. E muito pelo contrário, nem se entregou ao desânimo, porque muitas vezes a gente passa por situações adversas e já nos derruba, destrói. Nós subimos alguns degraus e, de repente, temos as pancadas da vida. Como eu ia citar do pastor Ivan Saraiva, eu estava vendo o testemunho dele, que ele está voltando para o Brasil. Eu me coloco no lugar dele, assim, me colocando. Eu sempre orei por ele, eu sigo ele há muitos anos, as pregações. Você vê que o inimigo, como que faz, que acaba com, tenta destruir, mas para a honra e glória do nosso Deus, ele ali demonstra arrependimento. Opa, irmão, pode falar, irmão Elias. Oi, boa noite, gente. Desculpa chegar atrasado. Boa noite. Tranquilo, irmão, boa noite. Oi, gente. Então, a história de Paulo é a lição dessa semana. Eu coloquei um vídeo de 10 minutos no grupo, os Despertadores, contando a história de Paulo. E para ver depois, tá? Não é para ver agora. E realmente o estudo da semana é um bom exemplo da história de Paulo. Falou de Paulo, Verdade, Paulo de Tarso também, né? Mas podia ser a vida de qualquer outro, mas se vocês forem ver o estudo e o vídeo, vocês vão ver que é uma briga, uma batalha espiritual e ao mesmo tempo que a pessoa ela é forjada, né, no sofrimento, mas sabendo que vai ter a vitória. É só isso, obrigado. Mas você sabe, Elias, na lição número 2, falou do espinho na carne, e Paulo 3 vezes pedindo que tirasse dele esse espinho na carne. E Deus falou, não, não, não. Mas a minha graça te passa, Paulo. Quer dizer, vamos conviver com o espinho na carne. Quer dizer, cada um de nós
tem um tipo de espinho na carne, né? Sim. Pode, Cláudia. Boa noite, Eu estava aqui pensando, e é verdade, a gente só vai vencer se a gente tiver a comunhão e o relacionamento todo dia. Se vocês pensarem assim, por exemplo, pensem em alguém tranquilo. Vocês conhecem alguém assim? Que é tranquilo, na paz, confia, não tem medo de nada. E quando você vê uma pessoa assim, aquela pessoa que mais tem comunhão todos os dias, né? E é o que o irmão falou. Onde eu estou desperdiçando o meu tempo? Eu vou ser cobrada disso, né? E assim, a nossa vida está levando a gente para isso. Para não ter relacionamento, não ter tempo para nada para Deus. E é isso que vai nos fortalecer ou nos destruir, né? Então, a gente tem que orar todo dia, a gente separe esse tempo, né? Esses dias mesmo eu pedi para a Cileide, para o Jeremias orar por mim, porque acordar às 5h30, sair e chegar de noite, não sei. Às vezes você começa a repensar tantas coisas da sua vida, se vale a pena, né? Então, possa ter ciência disso para que a gente fique forte, que é só através da comunhão. É por isso, Cláudia, que quando a lição fala assim, intercedendo, né, orar um pelos outros, é por isso que a gente manda lá um bom dia com mensagem bíblica, né? Verdade. Sim. Posso? Elias? Obrigado. Pode falar, irmão. Então, uma outra palavra-chave é essa, é comunhão. Né? E comunhão é você ler a palavra, o estudo da escola sabatina, oração, nos momentos mais importantes do dia. Já estou fazendo comercial do Lincão Diário, né? Mas a palavra comunhão é muito importante. Obrigado. Isso, Elias. Muito importante, né, irmãos? Aqui ainda tem uma pergunta na lição que eu achei importante. Você enfrenta tentações? Peça ao Senhor que lhe ensine a praticar as lições de Jesus. Não é preciso sucumbir à tentação, mas se isso ocorrer, você tem um Salvador. É que eu falo das críticas, né, irmãos? Das pessoas, quando a pessoa está no chão, não pisa não, ora por ela, ame essa pessoa, porque você tem que se colocar no lugar, porque às vezes a pessoa fala, ele caiu nisso, mas você mente, mas o outro faz isso. É pecado, irmão. É só há um Salvador. A justiça imputada não é minha, não é de ninguém aqui. A justiça imputada a nós é de Cristo. Nós somos falhos, não tem como imputar minha justiça para alguém. Eu já vi mães querendo ficar no lugar de filhos, mas elas não conseguiram, porque a lei do nosso mundo não faz isso. O único lugar que faz é a nossa lei, a lei de Jesus. Ele se coloca no lugar do pecador e assume, né, essa penalidade, que é a morte, que seria para nós. Então, devemos nos apegar, né, como o irmão citou, palavra, comunhão, a irmã citando, né, estudo diário. Irmã, às vezes eu trabalho muito tempo, eu fico orando ali, irmã. Às vezes a gente está trabalhando tanto, esquece, eu fico orando, eu fico, para que isso? Sim, a gente Nós tem devemos que nos disciplinar. É verdade. Mas nós também precisamos disciplinar. Eu falo para mim isso, viu, irmã? Trabalhando demais, para quê? Tem que pregar a mensagem. Que nem louco, parecendo doido. A gente conhecendo a palavra, Jesus voltando, não é a depuração, é a temperança. Está falando legado duradouro, irmão. Olha, um legado duradouro. Olha o que Pedro cita aqui. Eu já falei muitas vezes em algumas igrejas, Pedro encorajando pessoas aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 a 7, né? O que ele disse ali? Né? Pedro estava o quê? Escrevendo a pessoas que enfrentavam dificuldades. Eu vi quantas pessoas no nosso país sentem dificuldades, estrangeiros, discriminado. As pessoas citam que esse país não é meu, esse país não é dele, está tomando um emprego. Eu já ouvi de colegas trabalhando. Falei, não, irmão, nós somos peregrinos aqui. Ele está buscando também um lugarzinho, um espaço dele. Isso é no geral. Parece que nós não queremos pregar a Cristo a determinadas pessoas.
a determinados grupos. E olha aqui um exemplo para nós também seguir. Que legado estamos deixando? O mundo está muito comum falar disso, né? Hoje não tem espaço para ter determinados grupos. E aqui, Pedro falando nesse texto, ainda tem uma questão muito interessante. Como isso podia ser um peso, né? Extra nas provações dele. Ser cristão naquela época era algo novo? Claro que era algo novo. Ser cristão hoje parece que também é algo novo. Ser cristão, não digo da forma que eles utilizam hoje o cristianismo, muitas pessoas, infelizmente, né? Situações que citam, mas não vivem, porque a palavra de Deus, a Bíblia, tem que ser a nossa vida. E muitos citam, sou isso, sou aquilo, mas não vive. Esse é o legado que eu tenho que deixar para minhas filhas, para os meus amigos, resplandecer o caráter de Cristo. Elas observarem isso em cada um de nós aqui que estamos estudando. E ainda tem aqui o foco, ó, a pergunta 8. Que suprema segurança Pedro buscou dar a essas pessoas em meio às provações? O que essa esperança significa para nós? Aí a própria questão aqui se, né, desdobra. Por mais difíceis e dolorosas que sejam nossas provações, nunca devemos perder de vista o fim último, a vida eterna em um novo céu e em uma nova terra, sem dor, sofrimento nem morte. Parece que a gente esquece a cada minuto, né, irmão? Qual Paulo, é o nosso... Paulo? Pode falar, irmão. A gente pode olhar a questão do legado, esse termo legado, sob duas perspectivas. Por exemplo, nós lemos hoje na meditação do pôr do sol de um missionário que está lá no Camboja. E eu olho aquela história, eu penso que legado ele vai deixar para os cambojanos. É impressionante a influência, o impacto desse missionário na vida daquela população do Camboja. E a outra perspectiva, essa sim é mais importante, sim, ela se destaca, é a questão da eternidade. Quando Deus olha com a perspectiva de legado, ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou deixando uma eternidade, eu estou olhando a eternidade, e eu estou encaminhando cada um de vocês para a eternidade. De qualquer forma, nessas duas perspectivas, esse termo, palavra legado, ela é maravilhosa, vale a pena por todo o sofrimento, perseguição, provação. Quando ele olha essa questão do legado, vale a pena. Com certeza, irmão. A gente tem a esperança. Por isso que o evangelho, para nós, é soado para os outros como loucos. Nós somos loucos. Vocês estão rindo. Alguns velórios a gente participou lá e está junto lá orando. O pessoal fala assim, são doidos, eles estão cantando, eles estão orando, eles estão, né, como se diz, aguardando uma promessa, e o povo lá e outras pessoas chorando, e até chorando, né? Por que vocês... Eu com a minha esposa, eles foram me perguntar lá no velório, que eu estava na Vila Formosa, e por que vocês estão dessa forma? Como eu questionar sobre assuntos dentro de um pequeno estudo bíblico, dentro de um contexto não muito agradável, de choro, de lamento, de tristeza, e as pessoas são doidas, acreditam na palavra de Deus, que vai ter uma vida eterna, e sabe, é loucura para as pessoas do mundo, é uma que só quem vive, né, a gente vive os milagres a cada dia, e a gente pode transmitir isso, e a palavra de Deus é maravilhosa, né, como essa promessa de nós, que nos foi garantida mediante a morte de Cristo, é importante que não percamos a fé. É importantíssimo a gente ter esse conhecimento, esse relacionamento, é confiança. Em vez disso, ainda fala na última frase, em vez disso, em meio às provas, às provações, pedamos que o Senhor nos livre de tudo que prejudique nossa fé.
É o que eu sempre oro, pedindo, Senhor, né, me blinda, se puder, de algumas situações, né, irmão? Precisamos para passar por algumas circunstâncias adversas para ser provado, né, como fala aqui na lição de quinta-feira, né, provado pelo fogo. O fogo é um instrumento maravilhoso de filtro, de depurar algum produto que tem impureza, produto, né? Aqui tem uma história de um jovem aqui no estudo de quinta-feira que eu fiquei abismado com essa história. E eu já ouvi algumas histórias nesse contexto, né? Cara, aqui fala de um jovem que chamava Alec, colocando o nome, uma juventude totalmente dramática, problemática, drogas, e conheceu a Cristo e teve alguns objetivos, foi estudar a palavra de Deus, foi fazer a faculdade, e ali começou as situações adversas, ficou doente, perdendo lá, praticamente quase perdendo lá, caiu de novo nas situações de tentação, de droga. É uma história aqui que você fala, gente, parece que é a minha história. Que a gente, situações diversas, eu não digo no contexto aqui, né? É só um exemplo de quantas adversidades a gente chega num determinado patamar ali, como cristão, e de repente algumas adversidades vêm acontecendo, e acontece conosco isso aqui. Ainda fala na questão 9, imagine que em meio à crise que o Alex fosse a você te pedisse um conselho. Que fosse, eu estava perguntando para a Paulette aqui, que conselho você daria para ele? A minha esposa falou paciência. Ela falou, né, ter a paciência, manter o foco. Que conselho nós poderíamos dar para ele, né, para essas pessoas que nós, né? Aí tem alguns versos, como já falou, a tua graça me basta. Romanos 8, 28 fala, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o propósito. São muitos versos que a gente lendo assim, fala, não, é lindo, maravilhoso, é lindo, mas e vivendo isso? Ô, Paulo. A questão é viver isso. Hein, Paulo? Você trouxe a história relatada do Alex. E hoje a gente conheceu um pouquinho mais, nessa semana, a história de Roger Handel. A nova canção de Handel. Que história impactante também, né? São histórias que a gente vai observando. Para os senhores hoje, que eu estava observando a história do pastor Ivan Saravia, no vídeo dele que eu sigo, ele está voltando ao Brasil. A história dele é impactante, vamos dizer assim, auge, né? Pregação, uma pessoa muito inspirada, quantas pessoas convertidas, né? Conduzidas por ele, quando o instrumento ainda continua sendo. Eu oro por isso, que todos nós, né, que falhamos, que continuamos focados, são histórias que a gente vê, parece que é o Paulo ali. Hein, Paulo? Se fosse assim, nós teríamos que rasgar todo o Salmo de Davi, né? Sim, olha, Davi, Manassés, né? História do rei Manassés. E Salomão. O irmão citou aí, essa semana cita muito, e é verdade, a história de Saulo. Olha aí, olha quantas mudanças, né, de sentido a vida toma quando nós conhecemos a Cristo, mas não por isso deixamos de ter provas, situações, lágrimas. Irmão, confesso, choro bastante. Eu sou chorão mesmo, mas choro, tem que chorar. Me coloco, a gente se sensibiliza, porque eu sou uma pessoa que falho. E aí eu não posso ser crítico com aqueles que falham também, porque eu quero me conhecer para ser também compadecido. Essa é recíproca, não adianta eu ser uma pessoa, né, ditadora. Não, para eles a lei, para mim misericórdia. E não é isso que Deus faz, né? Amor, misericórdia a todos. Quase todos os que seguem ao Senhor passam por crises em que foram tentados a duvidar de que Deus os conduzia. O importante nessas situações é se apegar às promessas, relembrar de como Ele nos guiou no passado e orar por fé e perseverança. Eu não posso deixar, irmãos, cada um de nós, não podemos deixar esquecer do que aconteceu há uns minutos atrás. As situações que Deus, os milagres que Deus vem colocando na nossa vida.
é ser grato, é reconhecer o amor e o carinho de Deus. Eu não posso reclamar da vida. Eu conheci a Cristo. Eu tive a oportunidade de passar um irmão bem humilde lá, oferecendo estudo bíblico. Minha mãe, meu irmão Dalmo, todo mundo, depois eu, Durval, meus primos. Um irmão simplesinho, que não tinha estudo bíblico, não tinha nem estudo, ele falava. Foi lá oferecer estudo bíblico. O Espírito Santo conduziu a minha família toda a conhecer a palavra de Deus. E Deus é maravilhoso com a minha vida, com a vida de cada um de vocês. E muitas vezes a gente acaba, né, passando despercebido por alguns detalhes. Mas vamos reconhecer, a lição fala das provas, mas o povo, em determinadas situações, eles haviam, né, esquecido ali o que aconteceu, uma nuvem conduzindo ali, andando, aquele calor terrível, coluna de fogo ali, sempre Deus conduzindo, e ao mesmo tempo sendo ingratos. E essas pessoas são como nós, como eu, ingratos. Então devemos sempre, né, voltar, né, a Deus aos olhos e lembrar quão feitos maravilhosos Deus nos colocou. E eu aguardo aquele dia. Ô, irmão Inês, pode falar, irmão, meu querido. Eu sou meio monossilábico, em 3 palavras: promessa, relacionamento e amadurecimento espiritual. Pessoal, obrigado. Palavras bem impactantes, viu, irmão? E bem significativas na vida do cristão. Tem que ser colocado em prática. Essas palavras que o irmão citou. Comunhão. Tem que ter comunhão, tem que ter a vida, a experiência que eu tenho hoje, a experiência que cada um adquiriu, né, nesse decorrer, né? São coisas particulares e relacionamento com Deus também é importante. Ainda fala aqui, ó, no estudo adicional, uma frase muito importante aqui, ó. Na antiguidade, o Senhor conduziu o seu povo a Refidim e pode decidir levar-nos para lá a fim de testar nossa fidelidade e lealdade para com Ele. Já já nós estamos pressionados. Quantos irmãos perderam o trabalho? Pressionados devido à sua comunhão, o sábado a gente fala. Ambientes que muitas vezes você tem que, não dá, ambientes pesados, que você não tem como, desagradável. Eu, particularmente, irmão, eu ia compartilhar uma coisa rápida, que está terminando o tempo, mas, ó, eu parei de jogar futebol com alguns cristãos, eu gosto muito, gostava. Por quê? O Espírito Santo sempre me falava, não gosto porque eu estou falando dos cristãos mesmo, que eu jogava bola com o pessoal da igreja, até do Carvalho. Palavra de baixo calão. O Espírito Santo sempre fala, Paulo, isso não é ambiente. Eu saí do mundo. Palavra de baixo calão, briga, essas coisas me incomodava. Por isso que eu parei com essas coisas. E o Espírito Santo me falando, eu insisti ainda. E o Espírito Santo falando, Paulo, não é esse. Abandonei os clubes que eu frequentava. Porque Jesus falava comigo através do Espírito Santo. E muitas vezes nós ouvimos a voz e nós... E é muito pessoal, né? Sim, é pessoal, irmã. Não adianta. Pior que eu relutei muitas vezes. Falei, não, vai melhorar. Mas não, eu saí do mundo. Para que eu quero ficar no mundo, dentro da igreja? Eu sei, eu não critico ninguém, mas eu falo que é pessoal. Cada um tem um relacionamento individual com Deus e eu tenho que também no coletivo. Muito igual a sua minha experiência, viu? Então, Jaime, aí é isso que eu... Ô, irmão Elias... Que a experiência é muito igual a minha, porque quando eu jogava bola, futebol, eu ia para o culto, no banco da igreja, lembrava os lances do futebol. Mas como é que eu vou buscar o Espírito Santo desse jeito? Com a cabeça em outro lugar. Não dá. Foi difícil para mim na minha juventude. Eu conheci Jesus numa igreja pentecostal. Eu tinha 23 anos. E eu jogava futebol na época, muito. Aí eu falei, olha, pro pessoal, eu não vou jogar bola porque se eu estou buscando o batismo do Espírito Santo, né, contra a igreja pentecostal, eu não posso estar nesse ambiente desfavorável. O Elias, e aí você finaliza, Paulo. Tá bom, irmão. Obrigado. Eu, além de monossilábico, eu vou ficar repetitivo. O irmão Paulo acabou de repetir o que eu falei. Promessa,
relacionamento e maturidade. Isso, amadurecimento espiritual. Obrigado. Parabéns, irmão. Paulo? Irmã Elias, importante isso, né, irmão? E aqui tem a voz do Espírito Santo, porque Amém. Ele fala muitas vezes aos nossos ouvidos e nós não acatamos. Eu não acatava muitas vezes. Quantas vezes? Eu perdi pouco tempo. Eu insisti, fazendo mal para mim, como o irmão que citou aí. Então, Deus seja louvado pela vida de cada um. Que possamos acatar a voz do Espírito Santo através dessas palavras, comunhão, relacionamento, experiência individual, que o irmão citou, o irmão Elias, muito bem colocado, pontual. Então, esse é o meu desejo, a minha oração, queridos. Que independente das provas, possamos focar em Cristo e mantermos que eu quero abraçar o meu irmão, familiares, minha cunhada, meu pai, algumas Amém. Pessoas que ficaram, né, no meio do caminho, estão descansando, para a grande volta de Jesus, estarmos todos reunidos, né, juntos. Deus seja louvado, obrigado pelo convite. Obrigada, Paulo, foi um prazer tê-lo conosco, que Deus continue te abençoando. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco, Elias, a Cláudia, Lucas, a irmã Antônia tentou entrar, mas acho que não conseguiu, Marisa, que conosco. Obrigada, Lucas. Deus abençoe. Jesus também esteve conosco. Então, que possamos ter um sábado na minha do Espírito Santo. Amém? Amém. Próxima sexta-feira. Muito obrigada. Sexta-feira que vem, a próxima classe dos professores. Obrigada, professor Paulo. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigada, manda um Zoom para mim participar, tá, irmã? Com certeza! Manda para mim, porque é maravilhoso. Nós estamos fechando com os nossos irmãos, pastores também, já está confirmado o pastor Dermival, está confirmado o pastor Manuel de Andrade, Jonas Pinho, estamos tentando também o Fernando Iglesias, o pastor Demerval mediar aí, e tudo para a honra e glória de Deus, né? Tudo para a honra e glória, tudo por ele. Paulo, as suas palavras de graça receber. Não podemos sonegar o link para você. É verdade, muito obrigado. Convide quem você quiser, tá bom? Podemos finalizar, meus queridos. Lucas, querido, faça oração para finalizar. Sim, faço. Vamos fechar os nossos olhos e falarmos com Deus. Senhor Deus, amado Pai, Senhor, pela vida e pela saúde, por mais esse sábado, Pai. Estamos aqui, Pai, estudando Sua palavra, para podermos distribuir para a igreja, para os alunos, que o Senhor possa nos usar. Nos ajude a ter comunhão, Pai. E assim como Paulo, sabermos sempre, Pai, que tudo podemos naquele fortaleza que é o Senhor. Mas tudo podemos, Pai, não é só coisas boas. Mas também, Pai, nossos navios irão afundar, nós seremos perseguidos, seremos degolados, mas tudo isso vamos poder que o Senhor nos fortalecer. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada. Boa noite, feliz sábado para todos. Boa noite, bom sábado. Obrigado, Paulo. Obrigado. Deus abençoe, viu? Amém. Deus seja louvado.